seguir os passos de Jesus e contemplar todo o sofrimento de Jesus pela nossa salvação. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Estava próxima a festa da Páscoa e Jesus dirigiu-se para Jerusalém. Uma grande multidão que viera para a festa, ao saber que Jesus se aproximava, começou a louvar e a bendizer a Deus por todos os milagres que ele tinha presenciado. Cortaram ramos de palmeiras e de oliveiras e saíram ao seu encontro, o saudando com alegria. A última ceia. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, reuniu seus discípulos pela última vez. Durante a ceia, Jesus levantou-se, tirou o manto que cobria os seus ombros, pegou uma toalha, atou a cintura. Depois, deitou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e, em seguida, enxugá-los com a toalha que atara a cintura. Jesus chegou próximo a Simão Pedro, este lhe disse:
Senhor quer lavar os meus pés? O que eu estou fazendo agora, tu não compreenderás, mas compreenderás mais tarde. O Senhor nunca lavará os meus pés. Se eu não lavar os teus pés, não terás nenhuma parte comigo. Então, meu Senhor e meu Mestre, lava as minhas mãos, os meus pés e a minha cabeça. Todo aquele que já se banhou, já está limpo. Basta apenas lavar os pés. Todos vocês, todos vocês estão limpos. Mas nem todos. Jesus bem sabia que um dos seus discípulos o ia entregar. Por isso é que disse a Simão Pedro que nem todos estavam limpos. Depois de ter lavado os pés deles, Jesus colocou novamente o seu manto, sentou-se à mesa e disse: Vocês compreenderam o que eu fiz? Sim, né? Vocês me chamam de mestre e senhor. Se eu lavei os vossos pés, sendo mestre e senhor, todos vocês devem fazer o mesmo uns com os outros. Um de vocês irá me entregar. Jesus molhou então um pedaço de pão no vinho e deu em seguida a Judas Iscariotes. Judas levantou-se da mesa e saiu deixando todos admirados. Jesus, sabendo que estava perto a sua hora, não quis partir sem realizar os maiores milagres que ainda hoje se realizam em cada Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai-o todos e comei. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Depois Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Fazei isto em memória de mim. Levantem. Vamos. Já se aproxima a minha hora. Primeira estação. Jesus é preso e condenado à morte. Terminada a última ceia, Jesus e seus discípulos foram para um lugar chamado Getsemane, conhecido como Jardim das Oliveiras, para orar. Jesus afastou-se dos discípulos e, caindo por terra, rezou ao seu Pai. Pai,
Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas somente a tua. Jesus, voltando para junto dos seus discípulos, encontra-os dormindo e depressa os acorda. Vocês dormem. Não puderam vigiar uma hora sequer comigo. Levantem-se. Já se aproxima a minha hora. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos. Então Judas, juntamente com os guardas, chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Judas se aproximou e deu um beijo no rosto de Jesus, para que os guardas o identificassem, pois era noite e estava escuro o local. Como Jesus já sabia tudo o que iria acontecer, lhes perguntou: Judas, você trai o Filho do Homem com um beijo. A quem buscai? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou então pela segunda vez: A quem buscai? A Jesus de Nazaré. Eu já te disse que sou eu. Simão Pedro tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. O servo chama-se Malco. Jesus disse então a Pedro: Pare, Pedro. Guarda a tua espada na bainha. Quem pela espada mata, pela espada também é morto. Não hei de beber o cálice que o meu Pai me deu. Então prenderam Jesus e o levaram primeiro a Anás. E este o levou a Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, e este o deixou entrar. A porteira então perguntou a Pedro: Ei, Pedro, você não é discípulo dele? Eu não conheço esse homem, mulher. Enquanto interrogavam Jesus, os guardas acenderam fogo porque fazia frio. Pedro ficou com eles para se aquecer. Então perguntaram a Pedro:
pela segunda vez. Então um servo sumo sacerdote, parente daquele que fez aquele lugar de orelhas, também perguntou: Mas tu não é um deles? Eu já disse, eu não conheço esse homem. Pedro o negou pela terceira vez, e imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã, mas os judeus não entraram. Pilatos saiu então para falar com eles e perguntou: Que acusação trazei contra este homem? Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Tomai-vos e crucificai-vos segundo a vossa lei? Nós não podemos matar ninguém. Assim se cumpriu a palavra com a qual Jesus indicou de que tipo de morte havia morrer. Pilatos chamou Jesus e perguntou: És tu o rei dos judeus? Você fala por ti mesmo. Outros disseram a ti a meu respeito. Acaso eu sou judeu? A tua nação e os teus sumos sacerdotes vos entregaram a mim. O que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos lutariam para que eu não fosse entregue nas mãos dos judeus. O meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Sim, eu sou rei. Eu nasci para dar testemunho da verdade. O que é a verdade? Falando isso, Pilatos foi novamente falar com os judeus. Não vejo neste homem motivo nenhum de acusação. É costume que pela Páscoa eu solte um preso. Querem que eu solte o rei dos judeus? Barrabás era um ladrão. Então Pilatos mandou soltar Barrabás e flagelar Jesus. Então Jesus foi levado para ser flagelado. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça e o cobriram com um manto vermelho.
Salve, rei dos judeus! Salve, rei dos judeus! Salve, rei! Cadê majestade? Ai, majestade! Parabéns, majestade! Salve, rei dos judeus! Depois de trajerar Jesus, Pilatos levou novamente ele frente aos judeus. Eu os trago aqui fora para que vejam. Não vejo crime algum neste homem.